A guerra às drogas constrói a pior injustiça que pode ser feita com as populações marginalizadas. Não pode ter nada pior do que esse estigma que se constrói por trás da maconha como a fonte de todos os males. Porque a maconha é exatamente o contrário disso. Ela tem a possibilidade de libertar, a possibilidade de ser a grande solução para um mundo melhor do século XXI que a gente está propondo. Cláudio Prado, tenho 72 anos e a minha atuação, eu sou hippie digital, ativista da contracultura, produtor. Isso que eu faço, eu produzo. Mas eu produzo em relação ao que acontece em torno de mim o tempo todo. E eu gosto de missões impossíveis, aquelas que me dão tesão. Eu já marquei alguns gols impossíveis na vida e isso definiu minha vida para o bem ou para o mal. É divertido, interessante, mas já me ferrei muito por causa dessa mania de tentar fazer coisas impossíveis. Produzi música, produzi Mutantes, produzi Novos Baianos, me meti em festivais na Inglaterra nos anos 60, festivais que eu fui co-fundador do Festival de Glastonbury, fui coordenadora, um dos produtores do Festival de Águas Claras, aqui o primeiro. Depois eu trabalhei no Ministério da Cultura com o Gil, nós fundamos uma coisa no governo brasileiro de 2003 a 2008, a época que o Gil foi ministro, um departamento de cultura digital que foi o único no mundo, por tudo que eu sei, que era construir uma ideia de que a internet, a cultura digital tinha que ser vista como um fenômeno cultural e não como um fenômeno tecnológico. Recentemente, como resultado direto de todo esse trabalho no MINC, eu também fui um dos fundadores do Mídia Ninja, que é a possibilidade de um jornalismo horizontal, não proprietário, extremamente interessante, causando muitos problemas para quem não gosta de uma câmera na sua frente. Olha, eu não usei tantas drogas assim não. Eu fumei maconha, a primeira droga que eu usei foi LSD. Eu nunca bebi. Não dizer que eu nunca bebi, eu tomei uns 2 porres. Um deles foi uma aposta, foi um negócio horroroso. Eu nunca gostei de beber. Álcool nunca me deu prazer. O LSD foi uma droga que eu tomei com uma certa assiduidade, digamos assim, durante um tempo, e foi responsável por eu perceber quem eu era de fato e o que me interessava de fato. Para mim significa uma espécie de segundo nascimento meu, o que me fez mergulhar na contracultura, de entender meu lugar político na vida, entender política. E obviamente junto com isso veio haxixe primeiro, porque maconha não existia lá, mas eu fumei haxixe e experimentei uns cogumelos, fiz uns chás de maconha, uns bolos e tal. Eu cheirei cocaína, eu tive o prazer de experimentar cocaína de verdade, pura mesmo, de verdade. E achei uma droga extremamente interessante no sentido de um estímulo intelectual, de uma lucidez diferente daquilo que a maconha e o LSD, que são, digamos, da família assim, mais dos delírios, proporcionam. E foi uma coisa que terminou logo, não foi uma coisa que me deu vontade de prosseguir. E mesmo o LSD e maconha eu diminui muito. A maconha abriu um certo olhar, um certo ângulo de visão em relação ao que eu tenho que fazer, isso sem dúvida nenhuma. Sinto que sou mais preciso naquilo que eu faço, sob efeito da maconha, que já abriu as portas da percepção que eu precisava ter abertas para fazer o que eu faço. Eu acho que a crise que o mundo passa hoje é uma crise de percepção daquilo que está acontecendo, de ter uma visão crítica, de percepção do que está rolando. E essa percepção é a percepção que a escola e as culturas todas embocam um retratinho já pronto, num modelo pronto, que é um modelo que não
não me satisfaz de jeito nenhum. O LSD e a maconha me abriram, foi como eu disse agora há pouco de novo, são as portas de uma percepção mais precisa e mais pontiaguda em relação ao que está acontecendo com o processo civilizatório, com a humanidade. A única coisa que eu faço é isso, mudar o que eu sou capaz de mudar no meu entorno. É uma das coisas mais interessantes que está acontecendo, e está acontecendo prioritariamente no lugar onde nasceu a guerra às drogas, que é os Estados Unidos. É fantástico o que está acontecendo lá e o reconhecimento que isso está tendo, e alguns estados americanos, inclusive, que estão se safando da desorganização econômica por conta da maconha e da importância que a maconha tem, inclusive começando a aceitar a maconha não só medicinal, porque a aceitação da maconha medicinal foi a porta de entrada para a aceitação da maconha como um todo, mas agora também como visão recreacional. É como se a alegria, o estado de espírito que a gente tivesse não fizesse parte da saúde. É óbvio que faz, e é isso que torna a maconha um remédio extraordinário para as doenças físicas e para as doenças da alma. Olha, eu tive com LSD algumas experiências incríveis. Uma delas, talvez foi a que mudou minha vida de uma forma definitiva, foi a do festival, a experiência que eu tive no Festival da Ilha de White. O Festival da Ilha de White foi um festival gigantesco, foi o maior festival de todos os tempos de rock, da época de rock. Woodstock foi uma espécie de acidente de percurso, foi feito para ser um concerto para 20, 30 mil pessoas, e foi 1 milhão de pessoas, aquela coisa explodiu. E nesse festival que eu fui, que foi em 1970, na Ilha de White, naquela época, o que eu fazia? Eu morava em Londres e era amigo do Gil e do Caetano, de uma outra turma de música que estavam lá. Eu juntava as pessoas, fazia uma vaquinha para todo mundo, arrumava as vans, as peruas, as barracas, a comida, o LSD, o haxixe para todo mundo, organizava a vida de todo mundo e íamos em turma pro festival. Subi em cima do morro, tomei o meu ácido, o Orange Sunshine, que era um ácido, só um parênteses, eram ácidos ideológicos naquele momento, eram ácidos que vinham diretamente de gente que estava fazendo ácido na trilha do que Timothy Leary propunha, que era uma experiência política. Timothy Leary considerava o ácido um treinamento para o cérebro lidar com o caos, inclusive associando o caos ao avanço da tecnologia que fazia com que a gente recebesse milhões e milhões de informações por dia, muito menos do que hoje, mas já prevendo essa expansão da internet. E esses ácidos não eram ácidos comerciais, não era droga que passava por um traficante, eram ácidos feitos com consciência política e cultural. E eu tomei meu ácido acima do morro e me bateu que nós tínhamos que ir tocar, que nós, a turma que eu tinha trazido, tinha que subir no palco e tocar no palco. Eu estava de cueca, uma cueca vermelha nesse momento, e quando me bateu essa certeza, foi uma coisa muito forte. Eu desci da montanha onde eu estava, na direção das pessoas que eu queria levar para o palco, o pessoal estava se juntando para tocar, peguei uma tumbadora e eu não sou músico, mas eu brinco de percussão. Eu peguei uma tumbadora, botei um gravador cassete, liguei o gravador, quando gravei o que estava acontecendo lá e saí com o gravador debaixo do braço, de cueca, para ir para o palco convencer alguém que nós tínhamos que tocar lá. Ou seja, uma história de louco, de doido, de mentiroso, uma coisa que só foi possível porque naquele momento do ácido eu estava sintonizado com uma certeza não só de que aquilo era o que eu tinha que fazer, que tinha que ser feito, não tinha como aquilo dar errado. É como se eu tivesse sintonizado com uma profecia que estava para ser realizada. Eu não conhecia ninguém no palco, eu não sabia como chegar lá. Enfim, isso foi uma história que eu passei a vida contando para algumas pessoas. Uma boa parte das pessoas achavam que eu estava
exagerando um pouco, que não tinha sido bem assim, até que alguns anos atrás apareceu o filme Tropicália, do Marcelo Machado, que foi, que está no ar, e eu tô lá de cueca fazendo discurso e colocando a bandeira brasileira e dizendo que no Brasil tinha uma ditadura. Aí eu tive umas outras experiências malucas em relação à maconha, e eu costumo dizer que tem gente que pode fumar maconha na boa, tem gente que não pode tomar, que não é legal, e tem gente que precisa tomar, que não, tá fudido, vai ficar careta pra caralho. Eu acho que temos que tomar cuidados com maconha, sobretudo com a ideia de, não com o que vai acontecer naquele momento. Eu acho que tem pessoas que têm tendências a processos esquizofrênicos, às vezes são até induzidos por uma educação careta, por um processo careta, e que entram em parafuso se não estiverem muito bem preparados para esse tipo de experiência. Eu vejo muito perigo na deseducação construída em torno da ideia de que maconha é a porta de todos os males. Eu enxergo maconha como um caminho para as pessoas se aprofundarem na compreensão de quem elas são de fato. No deleite de as pessoas que aprenderam a ouvir música com maconha, descobrem que a música bate num lugar onde antes elas não sabiam que a música batia. Ou seja, o prazer da música, de ouvir música e eventualmente de tocar música. Eu tenho muito cuidado em não dizer para pessoas que vivem num meio onde a maconha circula, no meio de traficantes e de situações de marginalidade de todo tipo, porque a pessoa pode ser levada para isso e achar que foi a maconha que levou ela para isso, e não tem nada a ver com a maconha. Tem a ver com uma visão cultural da guerra às drogas que construiu. Guerra às drogas, para mim, é o maior malefício que pode ter em relação a uma compreensão do que as drogas é. Eu acho que essas questões deviam ser discutidas desde sempre. Eu sempre falo isso, porque como eu lido muito com garotada de todo tipo, e muita garotada de periferia, eu vejo que na periferia, muitas vezes, o cara fuma maconha e se mete com gente que estava assaltando, como se o assalto tivesse a ver com a maconha, e não tem porra nenhuma a ver com a maconha. Tem a ver com a questão cultural do que estava acontecendo lá, e quando ele é preso como maconheiro, e o maconheiro fica sendo colocado como o caminho do crime, o caminho da perdição da pessoa. E o que eu acho que... eu vejo isso muito acontecendo no crack agora, né? Aí o cara fala que o crack leva a pessoa para uma vida de merda, quando eu acho que é exatamente o contrário. É a vida de merda que a pessoa está levando que leva ele para o crack, e que aí afunda ele numa vida de merda com o crack. É muito pouco levado em consideração a falta de horizonte de vida que as pessoas têm. Quando você tem um horizonte de vida, está fazendo suas coisas, a droga, e mesmo a experiência ruim da droga, não te leva para a desgraça. Quando a tua vida está sem rumo e você está caminhando para uma desgraça pessoal sua, a droga acelera a desgraça. Agora, culpar a droga pela desgraça é uma desgraça. Pela primeira vez na humanidade, um processo de comunicação de massa está na mão de todo mundo e aberto, sem ter um tipo de censura. A internet não tem o controle de ninguém, embora esteja todo mundo aí tentando controlar a internet. Você tem acesso ao conhecimento, à informação de uma forma que nunca existiu antes, e nesse sentido ela serve tanto para ajudar a esclarecer, mas também pode servir para, sei lá, para multiplicar os bolsomitas da vida. A turma do Bolsonaro se agrega na internet do mesmo jeito. Era impossível imaginar, sei lá, 30 anos atrás, 40, 30, 40 anos atrás, que a droga seria legalizada como está sendo legalizada em tantos lugares do mundo.
Para mim, o argumento maior para convencer conservadores, primeiro pelo lado medicinal, que os depoimentos são de uma força inacreditável. A quantidade de mães chorando de emoção de ver seus filhos curados de processos convulsivos que os levariam à morte, ou na melhor das hipóteses, a uma vida de merda, tendo convulsões dúzias de vezes por dia, e a vida é algum momentinho entre uma convulsão e outra desaparecer com pouquíssimas doses de canabidiol. Mas aos poucos a ideia de que o uso recreacional também é importante para a saúde começa a vingar de um jeito interessante. Ou seja, a alegria e a felicidade são curas de uma doença terrível, que chama-se depressão, e ficar mal. Se a maconha te deixa bem, ela está te curando de uma coisa terrível que é não ficar bem. O que impede a maconha de ser legalizada em alguns lugares são governos extremos, caretas, que nós estamos tendo agora. Em 2003, o Ministério da Cultura publicou uma série de livros e uma série e valorizou a experiência da droga e fez uma política completamente libertária em relação a compreender o problema da droga como possibilidades de espirituais, de autoconhecimento e de cura. E depois isso foi revertido completamente agora com o golpe. Isso desapareceu, mas é inexorável. Daqui a pouco o estudo volta e a maconha vai ser legalizada. Isso não tem, no mundo inteiro, não tem dúvida. Vai demorar mais tempo em alguns lugares, mas o plantio é um negócio complicado. A indústria farmacêutica inteira olhando para isso e com medo de você pode plantar seu próprio remédio. Isso não é uma coisa que agrada à indústria farmacêutica. Você vai se curar com o remédio que você mesmo plantou. A indústria farmacêutica é barra pesada, ela não é coisa fácil não, eles mandam matar. E eu acho que uma das coisas que impede isso de avançar é, obviamente, a política, né? São duas questões. Um poder legislativo careta, que não entende, que não presta atenção nessas coisas, que não está com a ideia fixa de que droga é a pior coisa que podia acontecer. E um poder judiciário que tem juízes que não entenderam chongas e patavinas de porra nenhuma em relação a essa questão. O delírio utópico, a fronteira das utopias, tem que estar colocada sempre no mesmo lugar, que é na fronteira do possível e do impossível. Se você avança, atropela o impossível, você colocou de volta, você colocou de novo a utopia onde ela tem que estar, no limite do impossível. Então isso aí não vai mudar nunca. A utopia não é na medida que você realiza um desejo utópico, a utopia foi parar lá no mesmo lugar onde ela tem que estar, que é na fronteira do impossível. Se você avançou, o nosso papel como seres humanos é expandir o limite do possível.